O relato mais assustador de um padre no umbral. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Minha querida Rosa, espero que recebas estas palavras com a mesma serenidade e bondade com que sempre me acolheste em vida. Desde que me foi permitido escrever-te, a primeira coisa que veio ao meu coração foi a gratidão pela dedicação que sempre demonstraste por mim, pelas tuas mãos cuidadosas e pela tua paciência com este velho padre que, mesmo na saúde frágil, insistia em carregar mais preocupações do que o corpo podia suportar. Tenho saudades, Rosa, de tudo, mas especialmente dos momentos em que, sentados à mesa da sacristia ou no pequeno jardim ao lado da igreja, fazíamos planos para visitar Roma. Ah, quantas vezes falamos do Vaticano, dos museus, das basílicas. Recordo-me da tua empolgação ao descrever como sonhavas caminhar pela Praça de São Pedro e ver o Papa em pessoa. Eu ria, mas, no fundo, desejava isso tanto quanto tu. No entanto, a vida não nos deu esse presente, e o sonho ficou apenas nos papéis e nas conversas. Ainda assim, Rosa, foram momentos felizes, porque sonhar contigo fazia os dias mais leves. Imagino que esteja surpresa, talvez até intrigada, com esta minha manifestação. Eu mesmo, ao descobrir que seria possível falar contigo, fiquei tomado por um misto de emoção e espanto. Há tantas coisas que aprendi desde minha partida, Rosa, tantas coisas que nunca imaginei. Sei que deves estar com uma pergunta na mente, algo que talvez te incomode ou te intrigue. Então, deixo-te com a resposta. Não, eu não encontrei Deus. Logo te explicarei. A minha passagem deste mundo foi mais serena do que eu poderia imaginar. Um verdadeiro ato de caridade do Criador para com este velho servo. Como sabes, meu corpo já estava cansado e minha saúde cada vez mais debilitada. Naquela noite, adormeci no meu pequeno quarto ao lado da sacristia, com a tranquilidade de quem havia rezado suas últimas preces com sinceridade. Parti enquanto dormia, Rosa, sem dor, sem susto. Para muitos, este é um desencarne desejado, quase uma bênção, e acredito que, para mim, foi um presente do Altíssimo. Quando despertei, não era mais o mesmo. Senti-me leve, como se uma grande carga tivesse sido retirada de mim. Abri os olhos, e à minha volta havia uma luz suave, quase etérea. Estava num lugar que não consigo descrever com palavras terrenas. Parecia um túnel, mas não como aqueles que conhecemos. Era como se fosse feito de pura luz. Tudo parecia tão seguro, tão acolhedor. Foi então que a vi, irmã Leonor, com seu hábito impecável e aquele sorriso bondoso que sempre a acompanhava em vida. Lembro-me dela com carinho, como a freira que tantas vezes serviu a nossa paróquia com devoção. Ela me esperava, serena, e me estendeu a mão sem dizer uma palavra. Eu sabia que podia confiar nela. Caminhamos juntos por aquele túnel, onde as luzes dançavam como pequenos raios de sol em um vitral. Mas algo começou a mudar. Rosa, a luz que nos cercava começou a diminuir, como se estivesse sendo abafada. Uma névoa sutil, rasteira, surgiu ao redor dos meus pés. No início, não parecia ameaçadora, mas foi crescendo, espalhando-se, até que tudo ao meu redor se tornou um véu de neblina densa. A certa altura, já não conseguia mais enxergar irmã Leonor. Por mais que eu a chamasse, o silêncio era a única resposta. Foi então que os sons começaram. Primeiro, gemidos abafados, quase indistintos. Depois, o que parecia ser um choro angustiante, carregado de sofrimento. Algo dentro de mim começou a estremecer quando percebi que aquele choro, Rosa, era como se fosse o choro de meu pai. Reconheci aquele som, aquela melancolia, mesmo sem entender como.
Ao sair daquele túnel que parecia feito de luz, encontrei-me num lugar que não era nem céu, nem inferno, mas algo muito mais próximo daquilo que carregava dentro de mim. A planície árida e nebulosa que me cercava era tão real quanto os lugares que um dia chamei de lá, e ao mesmo tempo tinha algo de profundamente real. A confusão tomou conta de mim. Onde estava a irmã Leonor, que caminhava ao meu lado? Onde estava Deus, que eu sempre preguei como presença constante em nossas vidas? Senti um aperto no peito, Rosa, como se algo dentro de mim estivesse sendo espremido por mãos invisíveis. Olhei ao redor, buscando qualquer sinal de vida, qualquer indício de direção, mas havia apenas o vazio. Comecei a caminhar, sem saber para onde ia, guiado apenas pela necessidade de me afastar daquele sentimento esmagador de abandono. Foi então que avistei algo à distância, uma estrutura feita de galhos secos, mal formada, como se alguém a tivesse construído às pressas. Um abrigo, talvez? Aproximei-me com cautela e, antes mesmo de chegar, ouvi sons vindos de dentro, gemidos baixos, carregados de dor. Havia alguém ali. Minha curiosidade, e confesso, uma ponta de esperança de encontrar respostas, me impulsionaram a entrar. Quando adentrei o abrigo, a visão que me recebeu foi tanto desconcertante quanto aterradora. Um homem, com uma perna amputada, jazia no chão, gemendo de dor. Ele parecia fraco, quase em agonia, e ao lado dele, uma mala antiga, dessas que hoje só encontramos em fotografias dos tempos passados. Fui tomado por uma curiosidade que beirava o desespero. Quem seria aquele homem? O que fazia ali? Aproximei-me com cuidado, mas ao ver melhor o seu rosto, Rosa, senti um choque tão intenso que me faltam palavras para descrever. O homem era meu pai, não o pai idoso que um dia enterrei, mas uma versão mais jovem, como na minha infância. Sua aparência era vívida, mas carregava as marcas da dor, da luta. Não podia ser real. Ou podia? Seria aquilo um sonho? Seria eu ainda vivo, dormindo, à espera de despertar no meu velho quarto? Meu coração disparou. Um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Medo, incredulidade, culpa. Não consegui falar. Não consegui sequer me aproximar. Minha primeira reação foi instintiva, quase animalesca. Fugir. Saí correndo daquele abrigo, deixando o homem, meu pai, para trás. Corri por entre a mata seca e hostil, os espinhos dos arbustos rasgando minha pele, o ar pesado entrando em meus pulmões. Só queria me afastar. Rosa, a dor e o medo me consumiam. Mas quanto mais eu corria, mais os gemidos de dor do meu pai ecoavam ao meu redor. Eram como gritos que ressoavam dentro da minha cabeça, me perseguindo, me puxando de volta. A cada passo, o clima tornava-se mais frio, mais hostil. A névoa, que antes apenas rastejava, agora envolvia tudo, impedindo-me de enxergar a poucos metros. O frio entrava nos ossos, mas o que mais me atormentava eram os lamentos do homem. Eles não cessavam. Pelo contrário, pareciam se intensificar como se o som fosse uma corda invisível que me atava a ele. Por fim, não consegui mais suportar. A angústia era insuportável. Parei, ofegante, e olhei ao redor, perdido. Não sabia onde estava, mas sabia que fugir não me levaria a lugar algum. Com um peso no coração, decidi retornar. Retornei ao abrigo, Rosa, ao som dos gemidos de meu pai, que agora pareciam ecoar em toda a planície. Voltei sem saber o que encontraria ou como enfrentaria o que estava por vir. Algo dentro de mim já começava a compreender que aquele encontro não era um acaso, nem um sonho. Era uma realidade moldada por algo muito mais profundo do que a razão. Algo que estava dentro de mim. Quando retornei ao abrigo e me sentei perto daquele homem, tentando juntar os fragmentos de coragem que ainda me restavam, uma nova percepção começou a surgir.
A primeira coisa que me atingiu foi a estranheza de como tudo ali parecia tão real, tão tátil. As pedras sob os meus pés, o ar frio e denso, o aroma da terra seca e até a dor dos espinhos que me feriram momentos antes. Tudo era tão vívido quanto na minha existência terrena. Foi quando compreendi algo que nunca me ocorreu enquanto vivo. A matéria aqui é diferente da matéria do mundo físico. Para os vivos, aquilo talvez fosse etéreo, como algo fora do alcance da percepção. Mas para nós, que já nos despedimos do corpo físico, tudo é absurdamente tangível. É como se as memórias sensoriais do corpo ainda estivessem gravadas na mente, tão nítidas quanto antes. Pensei, Rosa, no fenômeno do membro fantasma, que aprendi em leituras. Os amputados que ainda sentem dores ou sensações em um braço ou perna que já não existem. Talvez seja algo parecido. Não temos mais o corpo físico, mas nossa mente, com todas as suas lembranças, cria a ilusão perfeita de sua presença. Tudo o que sentimos lá é recriado aqui. Esse entendimento foi apenas o começo do meu choque. Rosa! O verdadeiro impacto veio com a constatação de que as coisas não eram como eu imaginei, como fui ensinado a acreditar. Onde estava Deus? Onde estavam os anjos que supostamente viriam me buscar? Por que irmã Leonor não me levou para um plano superior, para o descanso prometido? Essas perguntas começaram a corroer minha mente, mas a resposta não tardou a surgir. Eu não estava limpo. Eu não estava puro. Ainda carregava dentro de mim algo que, por anos, preferi ignorar, justificar ou até mesmo negar. O ressentimento que nutria pelo meu pai. Ele não foi um homem fácil de amar. Rosa, sua dureza, sua ausência em momentos cruciais da minha vida, o silêncio onde eu esperava palavras, tudo isso me feriu profundamente. Mas ao invés de enfrentar essas feridas e buscar curá-las, eu as guardei. Guardei como quem guarda uma pedra no bolso, sem perceber o peso crescente com o passar dos anos. Aqui, neste lugar, não há máscaras, Rosa. Os sentimentos adormecidos, os rancores sutis, tudo aquilo que escondemos de nós mesmos durante a vida se manifesta. Não foi Deus ou qualquer outra entidade divina que me condenou a este sofrimento. Fui eu. Fui eu quem escolheu carregar esses sentimentos corrosivos, quem escolheu não tratá-los, não enfrentá-los. Quando deixei o corpo físico, não me despedi dessas mágoas. Elas vieram comigo. A verdade é dura. Rosa, minha crença religiosa que tantas vezes preguei com convicção não me preparou para o que encontrei. Ela me ensinou que Deus é justo e misericordioso, mas falhou em me fazer entender que a verdadeira justiça começa dentro de nós. Não foi Deus quem me puniu. Fui eu quem criou este lugar com as minhas escolhas, com a minha resistência em perdoar, com a minha incapacidade de me libertar do passado. Então, lá estava eu, diante do meu pai, o homem que evitei em pensamento por tantos anos. Eu estava no lugar onde as memórias e os sentimentos se tornam o nosso cenário. Não havia como fugir disso. Rosa, o caminho até aqui foi doloroso, mas sei que ainda mais a compreender. Eu te contarei o que aconteceu a seguir, minha amiga. Preciso que saibas. Talvez isso te ajude a entender melhor o que significa viver, sentir e carregar dentro de si o peso do não dito, do não resolvido. Ao ver aquele homem no abrigo, o passado que eu tanto evitava começou a se desdobrar diante de mim. As lembranças vieram como uma enxurrada. Eu era apenas um menino quando meu pai, sobrecarregado pelo peso da responsabilidade, nos abandonou. A estiagem, Rosa, foi medonha. A terra seca não dava nada. Os animais sucumbiam e a fome era uma presença constante em nosso lar. Lembro-me do olhar desesperado de minha mãe, tentando manter a família de pé, enquanto meus irmãos e eu buscávamos forças para resistir. Minha irmã mais nova não conseguiu. A desnutrição a levou embora antes de completar 5 anos. Era caçula, Rosa,
e sua partida deixou um vazio que nunca mais foi preenchido. Minha mãe, consumida pela dor e pela luta, carregava uma fé imensa, mas seu corpo não suportava mais tanto sofrimento. Mesmo assim, ela esperava. Esperava o retorno daquele homem que, apesar de tudo, ela ainda amava. 3 anos após o abandono, ingressei no seminário. Para mim, era mais do que um chamado. Era uma fuga, uma tentativa de me afastar daquela realidade insuportável. Durante anos, entreguei minha vida religiosa, enquanto minha mãe, em sua solidão, definhava. Ela partiu esperando por ele. Rosa morreu com o coração cheio de uma saudade que nunca seria sanada. Meu pai reapareceu anos depois. O homem que voltou não era o mesmo que partira. Consumido pelo diabetes, já com uma perna amputada, ele era apenas uma sombra do que foi. Não havia mais força, apenas arrependimento e silêncio. Eu cuidei de seu funeral, fiz as preces e disse a mim mesmo as palavras que julgava necessárias. Deus que tome conta de sua alma. Repeti isso como um mantra, acreditando que, ao dizê-lo, eu estava resolvendo meus sentimentos. Mas não estava. Rosa, eu havia enterrado meu pai, mas não os rancores que ele deixou em mim. E agora ele estava ali, diante de mim, tão real quanto a dor que eu sempre carreguei. Não havia mais para onde fugir. Não havia mais como ignorar. O que restava era encarar aquele homem e o peso de tudo que nos separou. Comecei a cuidar dele, Rosa, não porque queria, mas porque sentia que era meu dever como cristão. Limpava suas feridas com o pouco que conseguia encontrar naquele ambiente inóspito. Fazia curativos improvisados. Tentava oferecer algum conforto, embora no início minha alma estivesse endurecida. A verdade é que eu cuidava dele mais por obrigação do que por qualquer sentimento de amor ou compaixão. Os dias passaram, talvez semanas. Aos poucos, percebi que meus cuidados começavam a surtir efeito. Suas feridas melhoravam e ele começou a recuperar a consciência. Ainda assim, quando abriu os olhos e olhou para mim, não reconheceu no velho que cuidava o seu filho. Mas Rosa, ele sorria. Sorria com gratidão. E aquele sorriso foi como um fio de luz a atravessar a escuridão que me envolvia. Permaneci ali, juntos, por muitos dias. Foi um período de descobertas, de silêncios compartilhados, de olhares que diziam mais do que as palavras poderiam. Aos poucos, comecei a ver nele não o homem que me abandonou, mas alguém que também sofreu, que também carregava suas próprias dores e arrependimentos. E Rosa, comecei a me perdoar. Não foi um processo fácil, mas naquele convívio, eu finalmente comecei a entender que o perdão não é uma dádiva que damos ao outro, mas uma libertação que damos a nós mesmos. Quando senti que o momento era certo, revelei a ele quem eu era. O impacto foi imediato. Ele chorou. Rosa chorou como uma criança. E as únicas palavras que conseguiu dizer foram: perdoe-me, meu filho. Mas naquele momento, percebi que já não havia mais o que perdoar. Tudo já estava resolvido. Foi então que algo mudou. A névoa ao nosso redor começou a se dissipar e, pela primeira vez, senti uma leveza que não experimentava desde minha partida do mundo físico. Ainda mais a contar. Rosa, mas te deixo aqui com esta certeza. Não há força maior do que o perdão. Ele não transforma apenas o outro. Ele transforma a nossa própria alma. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.